Bem-vindo a esta aula que eu vou te dar uma dica muito importante que vai transformar horas do trabalho em apenas alguns segundos. Imagina que teu chefe pediu para você fazer um relatório em menos de 5 minutos e os dados que você tem estão virados, ou seja, o cabeçalho está na vertical e os dados crescem na horizontal. Como é que você faria isso? Você levaria os dados um por um a copiar, por exemplo, vendedor, Ctrl C, célula A1, Ctrl V, produto, Ctrl C, célula B2, Ctrl V, custo unitário, Ctrl C, depois Ctrl V, até terminar de copiar e colar todos os dados que você tem. Imagina que você tivesse milhares de linhas e colunas para fazer esse exercício de copiar e colar. Você levaria praticamente todo dia e teu chefe só te deu 5 minutos para começar e terminar esse relatório. Então eu vou te ensinar uma dica muito simples que vai impressionar teu chefe e melhorar teu autoestima no seu local de trabalho. Vamos a isso. Eu vou fazer Ctrl Z para apagar esses dados que eu já havia copiado. Ok. Então eu vou te ensinar de 3 formas diferentes, mas o termo técnico para essa operação que nós vamos realizar chama-se transpose ou transpor, que é transformar linhas em colunas e colunas em linhas. O que era linha vira coluna e o que era coluna vira linha. O primeiro jeito de fazer isso é selecionar os seus dados. Eu vou selecionar dentro do intervalo de dados em qualquer célula. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C para copiar os dados. Clica na célula de destino. Eu vou clicar na célula A1. Ctrl Alt V. E ao pressionar Ctrl Alt V, vai apresentar esta janela. Seleciona nesta última opção, Transpose, e clica em OK. E assim transformamos linhas em colunas e colunas em linha. A segunda forma, que também é simples, eu vou fazer Ctrl Z para voltar ao que eu tinha anteriormente. A segunda forma, que também é simples, depois de pressionar Ctrl C para copiar os seus dados, clica na célula de destino, vem aqui em menu Home ou Início, nesta opção Paste, clica em Transpose, que é esta última opção, Transpose, quer dizer transpor. Ao clicar também já colamos os nossos dados e assim nós transformamos linhas em colunas e colunas em linha. Observe que usando essas duas primeiras formas que eu ensinei, se eu altero algum dado, vamos supor que eu altero a venda do Pedro, caderno de 5,85 para 10, Enter, o dado de destino, ele não vai ser alterado. Então, não há nenhum vínculo entre as duas tabelas, tanto que eu posso selecionar nessa tabela, Ctrl A, e clicar em Delete para apagar todos os dados, e a nova tabela, depois da transposição, ela vai permanecer intacta. Mas eu vou fazer Ctrl Z para te ensinar uma terceira forma. Ctrl Z mais uma vez, Ctrl Z, exatamente. Então, a terceira e última forma é usando uma função. Como é que funciona isto? Venho na célula de destino, escrevo igual, escrevo a função transpose, que quer dizer transpor, seleciono o meu intervalo de dados. Observe que o transpose recebe um parâmetro que é o array. O array, na verdade, é um intervalo de dados. Então, nós temos que selecionar o nosso intervalo de dados. Podemos fazer isso de uma maneira muito simples usando atalho. Vamos selecionar na primeira célula, Ctrl Shift seta para direita para selecionar todas as colunas, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todas as linhas e Enter. Fazendo isto, nós também já transpusemos os nossos dados, transformamos as linhas em colunas e as colunas em dados. A diferença entre usar função e usar Ctrl C é que, quando nós usamos a função transpose, nós mantemos um vínculo entre a tabela de origem e a tabela de destino. Tanto que se eu apago um dado, vou apagar a venda de caderno do Pedro, 5,85. Veja que nós temos aqui 5,85 e 5,85. Se eu alterar para 10, Enter, a nossa tabela também é atualizada. Então, há um vínculo entre as duas tabelas. Essa opção nós usamos quando queremos que a nossa tabela de destino também torne-se dinâmica. Na medida em que nós alteramos a tabela de origem, a tabela de destino também vai ser atualizada. Agora, você não só aprendeu a economizar muito tempo, como também garantiu que nunca vai passar vergonha com uma tabela virada ou fora do lugar, e ainda mais, vai impressionar seu chefe mostrando que você tem domínio de Excel.
Não, se gostou dessa dica, compartilha com aquele seu amigo, aquele seu colega que ainda vive no século XX. Deixa um like e se inscreva. Tchau, tchau. Até a próxima.